Primeira parte, a profissão da fé. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Agora estamos no capítulo 2, Deus ao encontro do homem. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem. E falo revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que, desde toda a eternidade, estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens, revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho, bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Artigo 1. A revelação de Deus. Primeiro, Deus revela o seu desígnio benevolente. Aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tomam participantes da natureza divina. Deus que habita numa luz inacessível, como diz em 1 Timóteo 6,16, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens que livremente criou, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. O desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações e palavras intrinsecamente relacionadas entre si e esclarecendo-se mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala várias vezes desta pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Abre aspas. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a apreender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Fecha aspas. Segundo, as etapas da revelação. Desde a origem, Deus dá-se a conhecer. Abre aspas. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas, e além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Fecha aspas. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, abre aspas, depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram salvação. Fecha aspas. Abre aspas. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens. Fecha aspas. A aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime a princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. Referência a Gênesis, capítulo 10, versículo 5.
Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destinava-se a limitar o orgulho de uma humanidade caída que, unânime na sua perversidade, pretendia refazer por si mesma a própria unidade, à maneira de Babel. Mas, por causa do pecado, quer o politeísmo, quer a idolatria da nação e do seu chefe, são uma contínua ameaça de perversão pagã a esta economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel, o rei e sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos, Noé, Daniel, né, e Jó. É que está escrito, está com uma grafia diferente. Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 14. Deste modo, a Escritura exprime o alto grau de santidade que pode atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo reúna na unidade todos os filhos de Deus dispersos. João, capítulo 11, versículo 52. Deus elege Abraão. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abraão, chamando-o para deixar a sua terra, a sua família e a casa de seu pai, como em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Para o fazer Abraão, quer dizer, pai de um grande número de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Abre aspas. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Fecha aspas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O povo descendente de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo eleito, chamado a preparar a reunião um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será o tronco em que serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Deus forma o seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por Moisés, a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor, como está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. É o povo daquele, abre aspas, a quem Deus falou em primeiro lugar, fecha aspas, o povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens e que será gravada nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Salvador os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther conservaram viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima desta esperança. Terceiro, Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. No seu verbo, Deus disse tudo. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso ao comentar Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2.
Abre aspas. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo de uma só vez nesta palavra única e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Fecha aspas. Já não haverá outra revelação. Abre aspas. Portanto, a economia cristã como nova e definitiva aliança jamais passará, e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. E está reservado à fé cristã apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja, todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Resumindo, por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem, dá assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério, por ações e por palavras, além do testemunho que dá de si mesmo através das coisas criadas. Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes. Fez deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés, e preparou pelos profetas a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Deus revelou-se plenamente enviando o seu Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que, depois dele, não haverá outra revelação. Fim do artigo 1. Artigo 2. A transmissão da revelação divina. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quer dizer, de Cristo Jesus. Por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que assim a revelação chegue aos confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Primeiro, a tradição apostólica. Abre aspas. Cristo Senhor, em que toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho antes prometido pelos profetas, mandou os apóstolos que o pregassem a todos como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes assim os dons divinos. Fecha aspas. A pregação apostólica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente,
pelos apóstolos, que na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram tudo aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Por escrito, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito, escreveram a mensagem da salvação. Continuada na sucessão apostólica. Para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Com efeito, a pregação apostólica que se exprime de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estreitamente a ela ligada. Pela tradição, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. Afirmações dos Santos Padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si próprio pelo seu Verbo no Espírito Santo continua presente e ativa na Igreja. Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho, e o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Segundo, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo. Duas formas de transmissão distintas. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmite integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da Verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza e respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. De fato, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito e o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. É preciso distinguir desta tradição as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É à sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas, sob direção do magistério da Igreja. Terceiro, a interpretação da herança da fé. A herança da fé confiada à totalidade da Igreja. O depósito da fé, depositum fidei, contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos no conjunto da Igreja. Apoiando-se nele, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida, haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. O magistério da Igreja.
O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita e contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da carta da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vos escuta, escuta-me a mim, Lucas 10, versículo 16, recebem com docilidade os ensinamentos e diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Os dogmas da fé. O magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe, no modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe de modo definitivo verdades que tenham com elas um nexo necessário. Existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminando-no e iluminam-no e tornam-no seguro. Por outro lado, se a nossa vida for reta, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para colher a luz dos dogmas da fé. A interligação e a coerência dos dogmas podem encontrar-se no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Convém lembrar que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. O sentido sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam na compreensão e na transmissão da verdade revelada. Todos receberam a unção do Espírito Santo, que os instruiu e os conduz à verdade total, como em João capítulo 16, versículo 13. A totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé e manifesta esta sua propriedade peculiar por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, exprime consenso universal em matéria de fé e costumes. Com este sentido da fé, que se desperta e sustenta pela ação do Espírito de verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez por todas confiada aos santos. Penetra mais profundamente com o juízo acertado e aplica-a mais totalmente na vida. O crescimento da inteligência da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a inteligência das realidades e das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Pela contemplação e pelo estudo dos crentes, que as mediam no seu coração, e particularmente pela investigação teológica, que é profundo conhecimento da verdade revelada, pela inteligência interior das coisas espirituais que os crentes experimentam, divina eloquia cum legente crescunt, as palavras divinas crescem com quem as lê, pela pregação daqueles que receberam, com a sucessão episcopal, um carisma certo da verdade. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, segundo um sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal maneira ligados e conjuntos que nenhum pode subsistir sem os outros, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Resumindo, o que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram pela sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, e todas as gerações, até a vinda gloriosa de Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus, no qual, como no espelho, a Igreja peregrina contempla Deus, fonte de todas as suas riquezas. Na sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é, tudo aquilo em que acredita.
Graças ao barulho da cadeira, o pescoço tá doendo. Na sua doutrina, essa parte eu já li. Graças ao sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, no seu todo, não cessa de acolher o dom da revelação divina, de nele penetrar mais profundamente, de viver nele mais plenamente. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Artigo 3. A Sagrada Escritura. Primeiro, Cristo, palavra única da Escritura Santa. Na sua bondade condescendente para se revelar aos homens, Deus fala-lhes em palavras humanas. Abre aspas, as palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o verbo do eterno Pai se assemelhou aos homens assumindo a carne da debilidade humana. Fecha aspas. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus não diz mais que uma só palavra. Deus não diz mais que uma só palavra, o seu verbo único, em que totalmente se diz. Abre aspas, lembrai-vos de que o discurso de Deus, que se desenvolve em todas as escrituras, é um só, e um só é o verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está sujeito ao tempo. Fecha aspas. Por esta razão, a Igreja sempre venerou as divinas escrituras, tal como venera o corpo do Senhor. Nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornando a mesa, quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra continuamente o seu alimento e sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na realidade, a palavra de Deus. Abre aspas, nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos, a conversar com eles. Segundo, inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada nele sob inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Abre aspas, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades para que, agindo ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que ele queria. Fecha aspas. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas sagradas letras em ordem à nossa salvação. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que não sejam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito e a inteligência das Escrituras. Terceiro, o Espírito Santo, intérprete das Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer, e é aquilo que aprove a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes daquele tempo, porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos históricos de vária índole,
ou proféticos, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. Abre aspas, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. Fecha aspas. O Segundo Concílio do Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o espírito que a inspirou. Primeiro, prestar a grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração aberto desde a sua Páscoa. Abre aspas. Por coração de Cristo, entende-se a Sagrada Escritura, que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão, e assim, aqueles que desde então a consideram com inteligência discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. Fecha aspas. Segundo, ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura principialius est in corde ecclesia quam in materialibus instrumentis scripta, ou seja, a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Secundo spiritualem sensu quem spiritus donat ecclesia, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si no projeto total da revelação. Os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, subdividindo-se o último em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos 4 sentidos assegura sua riqueza, a leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Omnis sensus fundentur super literalem. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. O sentido espiritual. Graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala podem ser sinais. O sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo seu significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e assim do batismo. O sentido moral, os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo, foram escritos para nossa instrução. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, essa é a referência. E por último, o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz, em grego anagoge, ou anagoge, em direção à nossa pátria. Assim, a Igreja Terrestre é sinal da Jerusalém Celeste. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. Litera gesta docet, quid credas allegoria moralis, quid agas tendas anagogia. A letra ensina-te os fatos passados, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer
anagogia para onde deve estender. Abre aspas. Cabe aos exegetas trabalhar de harmonia com estas regras por entender e expor mais profundamente o sentido da Sagrada Escritura, para que, mercê deste mundo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o devido mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Fecha aspas. Ego vero evangelium non crederem nisse me catholica ecclesia como veret autoritas. Quanto a mim, não acreditaria no evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Quarto, o cânon das Escrituras. Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que devem ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada Cânon das Escrituras, comporta para o Antigo Testamento 46, 45 se contar com Jeremias e as Lamentações como um só, escritos, e para o Novo 27 escritos. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, os 2 livros de Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite e Esther, os 2 livros de Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o livro de Ben-Sirá, o Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para o Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, primeira e segunda, aos Tessalonicenses, primeira e segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago, a primeira e segunda de Pedro, as 3 epístolas de João, a epístola de Judas e o Apocalipse. Eu vou parar por aqui, porque essa última conclusão, como é mais densa, né, não quero ler correndo, então vou continuar no próximo para me atentar bastante ao conteúdo dessa última parte. Vai ser uma explicação sobre as 2 partes da Escritura, Novo e Velho, o Velho e o Novo Testamento.